Nossos cumprimentos a todos. Estamos de volta à nossa palestra da segunda-feira, onde desenvolvemos algum tema para a nossa reflexão. É claro que esse é o objetivo importante da doutrina, é levar as pessoas a refletir dentro de um critério de razão, de bom senso, para que a nossa fé, acima de tudo, seja aquilo que Kardec proclamou como a fé raciocinada ou a fé racional. O tema que nos traz hoje é justamente a perda de entes queridos. É um tema muito presente em todos os momentos. Todos nós passamos ou vamos passar por uma situação semelhante. Então, como que nós reagimos, o que nós sentimos, qual é a nossa expectativa diante de um ser querido que parte deste mundo, ou que na linguagem usual morre, falece. Na verdade, essa questão da morte é uma questão muito séria, é a mais séria de todas, para todo mundo, independente de crença ou não. Mas a nossa reação diante dela depende muito do nosso ponto de vista, em que nós cremos, qual é a nossa convicção a respeito do sentido da vida, da razão por que estamos neste mundo, porque nascemos, porque vivemos, porque sofremos e principalmente para onde vamos. Então nós temos aí um desafio. É claro que todos nós, independente da crença, da posição social, de qualquer outro fator diferenciador do ser humano, todos nós nos curvamos diante das leis da natureza, porque todos nós estamos submetidos a elas. E já que nós temos que passar por essa situação, se já não passamos, evidentemente, mas vamos novamente experimentar uma condição em que vamos ver um ser querido, um ente querido, desencarnar. Como ficamos? Qual é a nossa postura? A doutrina espírita nos dá uma posição muito confortadora a respeito. Tanto assim que você, que não é espírita, pode perceber isso na reação do espírita diante da perda de um ente querido. Como ele reage, em que ele acredita, qual é a sua convicção. É claro que o nosso comportamento, em qualquer situação da vida, mas principalmente nas épocas de crise, depende daquilo em que nós realmente acreditamos. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início do Evangelho, ele desenvolve um tema muito importante, que é justamente o ponto de vista. O que nós vemos, em relação à vida, né? Evidentemente, para os incrédulos, ou seja, para aqueles que só acreditam na matéria, que não acreditam em nada além da matéria, ou seja, que não acreditam no espírito ou na alma, a vida é esse espaço de tempo em que nós nascemos e morremos. Então a vida tem um sentido muito curto, ela tem um sentido nela mesma, né? Então, essa é uma posição das pessoas que dizem, pelo menos, que não acreditam na imortalidade. É claro que para essas pessoas não há futuro, portanto não há expectativa. Perdeu um ente querido, perdeu, morreu, morreu, acabou, acabou. Não vai ver mais, não vai senti-lo mais, a não ser através das recordações, das lembranças, das criações mentais, né, na imaginação, que nós podemos evidentemente, todos têm. A vida, nesse sentido, no sentido dos materialistas, dos ateus, dos incrédulos, ela é um tanto cruel, porque ela não dá outra oportunidade para ninguém. Se você, por exemplo, teve um grande erro na sua vida, cometeu um grande erro na sua vida, do qual você se lamenta, do qual você se arrepende, você não vai ter outra oportunidade para fazer a coisa certa. Porque o que foi, foi, não volta mais, né? Evidentemente, você sabe que não é essa a posição do Espiritismo.
Mas para os crentes, ou seja, para aqueles que acreditam na continuidade da vida, a vida é relativa, a vida humana é relativa. Você tenha vivido 1 mês, 10 anos, 20 anos, 40, 50, 100 anos, a vida é relativa. A vida não tem um sentido nela mesma. Ela é simplesmente uma experiência, uma passagem, né? Uma preparação para, vamos dizer assim, para a vida espiritual. E dependendo da crença, essa concepção do que seja a vida espiritual, evidentemente varia, né? Então, o futuro depende do que fizemos, ou do que estamos fazendo. Isso, para quem acredita na continuidade da vida, mesmo porque a vida pode terminar hoje, pode terminar amanhã, e pode terminar muitas vezes no momento em que menos se espera que ela termine. Ela não avisa, a não ser quando a pessoa fica doente, aquele negócio todo e tal, e às vezes há uma enfermidade prolongada. Então é possível a pessoa ainda nesta vida ter uma perspectiva do que ela vai viver ainda, né, para partir dessa existência. Mas é claro que essa questão de acreditar na vida espiritual também, somente essa questão não resolve. Porque você teria, por exemplo, que conceber, e se o ente querido que você perdeu foi um bebê? Foi morreu no ventre materno. Como é que fica essa expectativa? Se for uma criança de 5, 10 anos, um jovem, um adulto, um idoso, em situações diferentes. Se for uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência mental, que jamais teve a oportunidade de ver a vida como a maioria das pessoas vê, de perceber a vida como a maioria percebe, que tem uma doença. Há pessoas que nascem doentes e morrem doentes. Há pessoas que praticamente não percebem na vida algo assim muito alentador, né, no seu sofrimento. Então, e aqueles que nasceram, que morreram nas piores condições de vida, aqueles que nasceram num antro de sofrimento, de dor, de ignorância, e que jamais vão sair de lá até a morte. Como é que fica? Como é que fica isso diante de uma justiça que nós acreditamos seja perfeita, que é a justiça de Deus? Então, a expectativa para o depois é muito importante, porque dependendo dessa expectativa, nós vamos ter uma visão da vida e até isso vai influir na nossa reação diante de uma situação dessa, da perda de um ente querido, que, como dissemos, e como você sabe, vai acontecer com todos nós, em algum momento. Há aqueles que acreditam no céu e no inferno. Há aqueles que acreditam somente na continuidade do mundo espiritual, na continuidade, na evolução. A doutrina espírita, aqui no mundo ocidental, talvez seja uma das poucas doutrinas que mostra que a vida é uma experiência espiritual, Então nós podemos ter muitas experiências espirituais. Se nós pensarmos nesses termos de que nós estamos passando por uma experiência espiritual e que essa experiência foi apenas de 5 anos para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso parente de 5 anos, nós vamos dar um significado importante desses 5 anos na vida dessa criança que viveu 5 anos, não foi perdido, ela viveu, e ela viveu porque em algo da vida que ela viveu vai ter uma influência no seu desenvolvimento espiritual, além desta vida. Se for um bebê, se for uma pessoa, como dissemos, que tem uma grande deficiência mental, uma deficiência profunda, e jamais despertou daquela condição, e o que ela aprendeu? O que ela fez? Qual foi o objetivo de Deus, por exemplo, em colocar uma pessoa dessa no mundo? Como nós poderíamos comparar, por exemplo, essa vida dessa pessoa com uma pessoa que não teve grandes problemas, como a maioria de nós. A maioria de nós não tem grandes problemas. Nós, evidentemente, a grande maioria tem uma vida
relativamente boa, apesar das dores, do sofrimento, das necessidades, que todos passam de uma forma ou de outra. Às vezes o problema é mais de ordem material, às vezes o problema é mais de ordem emocional, o sofrimento é físico ou é o sofrimento moral, né? Então, todo mundo passa por situações difíceis, né? E vamos prosseguindo, e vamos aprendendo com os problemas, é claro. Então, tudo isso, essa concepção de que a vida, de que nós encarnamos nessa vida, e vamos desencarnar um dia, mais cedo ou mais tarde, nesta ou noutra circunstância, isso tem um valor extraordinário para o nosso enfrentamento da questão da morte. Por isso, quando nós perdemos um ente querido e percebemos que, olha, não perdemos, né? Nos distanciamos dele, ele foi embora. Ele estava aqui comigo e foi embora. Mas isso tem um sentido. Ele vai continuar na sua jornada como eu vou continuar na minha. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos encontrar. É uma outra visão, né? É o conforto, é o reconforto. Isso que todos nós precisamos numa hora dessa, né? Então, crer ou não crer na vida futura é importantíssimo. O medo de morrer, porque nós somos candidatos à morte ou à desencarnação. Todos nós somos, né? A questão do medo de morrer, o medo é uma emoção, vamos dizer assim, primária, né? É natural o medo, porque se nós estamos aqui na vida é para viver, não só nós, os vegetais, os animais também têm vida, e eles lutam para viver, eles lutam pela sobrevivência, porque a natureza dotou esses seres de um mecanismo de defesa para que eles saibam evitar a morte, ou prolongar a vida o máximo que possa. Isso faz parte da lei natural, porque nós temos um compromisso com a vida. Nós estamos aqui para viver o máximo que for possível viver, o máximo que nos enriqueça a nossa experiência e nos fortaleça para uma continuidade. Então nós temos medo. Temos medo não só da nossa própria morte, que um dia vai acontecer, mas temos medo também da morte dos nossos entes queridos. Claro, né? Porque nós queremos todo mundo perto de nós. Uma parte é nosso egoísmo, claro. Né? Uma parte disso, uma parte porque nós os amamos, nós queremos bem. E outra porque nós somos egoístas e achamos que eles só serão felizes no nosso lado. Né? Isso também é um egoísmo, um orgulho. Orgulho e egoísmo. Então, por que esse medo? O medo é natural. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar 2 capítulos importantes. O capítulo sobre a lei da conservação e a lei da destruição. As duas leis coexistem na natureza, elas não se anulam. Por que lei da conservação e lei da destruição? Porque a conservação justamente é para você lutar pela vida, pela sobrevivência. E a lei da destruição porque, independente de que você queira ou não, um dia a vida vai ser destruída. Mas ela vai ser destruída para se renovar. Não é isso que acontece com os vegetais? Né? Vem a chuva, vem o tempo adequado para a germinação das sementes, mas aquelas mesmas sementes vão crescer, vão desenvolver, vão morrer, e outras virão em substituição. Né? Então, a lei da destruição é um complemento da lei da conservação. Só que a lei da conservação, cada um de nós individualmente participa disso. A destruição é uma lei muito mais ampla, como por exemplo a questão da pandemia que nós estamos enfrentando hoje. Ela faz parte da lei da destruição. É claro que nós não entendemos, nós queremos que ela desapareça, né? Nós maldizemos essa doença. Mas ela faz parte da lei da natureza, ela deve ter um sentido, não só para cada um de nós individualmente, mas para a coletividade humana. Ela vai modificar alguma coisa, assim como a tempestade aparentemente ruim acaba favorecendo o saneamento do ar, a germinação das plantas,
enriquecimento da terra e etc, etc. Então, a morte realmente nos impõe medo, não tem dúvida nenhuma. Uma pessoa que falasse que não tem nenhum medo da morte, né? Por quê? Até porque nós, mesmo sendo espírita, mesmo sendo espiritualista, mesmo tendo a convicção de que nós vamos continuar vivendo, nós temos medo do que pode acontecer depois. Allan Kardec sempre falava, o medo decorre do desconhecido, nós temos medo do desconhecido, nós não sabemos o que vai acontecer na verdade, né? Mesmo sabendo que nós vamos sobreviver. É a mesma coisa uma pessoa que vai viajar para um lugar que ela desconhece, que ela nunca foi, ela não sabe o que pode ocorrer lá com ela, né? Se ela vai ter condições de superar as dificuldades. Então, ela vai com aquele receio natural que faz parte da lei da conservação. Agora, o egoísmo, né? E o orgulho favorecem muito o apego à vida material. Porque nós temos uma pessoa sofrendo na nossa casa, temos um amigo sofrendo que nós amamos, e ele parte para a vida espiritual, a gente lamenta ele ter partido. Você vê que isso já está sofrendo, já é o egoísmo nosso. Porque, na verdade, chegou o momento dele, né? Mas a gente só vai compreendendo isso com o amadurecimento da vida. Não aprendemos isso de uma hora para outra, de forma nenhuma, né? E é dessa forma que o espírita, em geral, procura encarar a morte. Procura. Mas a gente sempre, como a gente está no meio espírita, a gente sempre ouve pessoas dizerem assim: puxa vida, admiro os espíritas, né, quando perdem um ente amado, o comportamento deles, a resignação. A gente sempre ouve isso. E é claro que isso nos agrada, nos satisfaz, porque então a gente está pensando que para as pessoas fazem o mesmo, né? Senão você vai sofrer muito. E o medo realmente é um dos piores sofrimentos que existe. Se você acrescenta aos seus problemas o medo, então você não é capaz de não ter condições de resolver problema nenhum. Porque é uma emoção muito forte, ela está na raiz do espírito. Ela vem de uma maneira impulsiva, né? A não ser quando nós educamos. Vamos educar, então, para podermos saber nos comportar, não só para o nosso próprio bem, mas para o bem daqueles que nos rodeiam e para o bem daquele que está partindo. Nós vamos aceitar a morte como algo natural, porque, na verdade, para o espírita é a desencarnação. É o desprendimento do espírito para viver uma outra etapa num plano diferente, numa dimensão diferente dessa. Que não vai ser pior do que essa, evidentemente, né? Se nós partimos com muito medo, é claro que esse medo vai nos atrapalhar um pouco na desencarnação, né? Há pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de desencarnar. Os médicos já fizeram de tudo, já dizem que não há mais o que fazer, que a pessoa já devia ter partido, ela não foi, ela está ali ainda agarrada, porque a emoção ela vem do lado do mais profundo do espírito e ela segura a vida. O indivíduo pode realmente reter alguns minutos, 1 hora, 2 dias, 10 dias, 20 dias, a própria vida, porque ele não consegue se libertar daquilo, né? De um sentimento que naturalmente é nocivo e desagradável. A doutrina espírita veio para desmistificar a morte, para mostrar que a morte não é algo sobrenatural, é algo natural. A desencarnação é natural, né? As religiões no passado não souberam enfrentar esse problema e criaram uma situação pior ainda. Criaram um clima de terror diante da morte, né? Tratar a morte como algo assim realmente estranho, como isso acontecia lá no tempo primitivo, né? Os seres, como éramos primitivos, a gente
considerava a morte uma coisa realmente horrorosa, né? Muito bem. Então, o Espiritismo tira esse ar de terror da morte, e também, como não existe no Espiritismo esse dogma do castigo eterno, nós também, isso nos ajuda muito, porque ninguém vai partir para o mundo espiritual com o coração limpinho, com a consciência pura. Não vamos partir. Vamos partir com uma série de problemas. É claro, com qualidades que também nós conquistamos, mas com uma série de problemas que nós conseguimos resolver. Não há uma condenação. Se há uma condenação, é a condenação que a nossa própria consciência faz em relação a nós. É aquele que produz o arrependimento, e depois do arrependimento, o remorso, né? Que é dor maior do que remorso. A morte faz parte da vida. É o contraponto da vida, né? A vida, morte, vida, morte, vida, morte. No plano físico, no plano espiritual não há morte. No plano físico, sim, há morte. O plano espiritual é um plano acima, é uma dimensão acima. Então não existe o fenômeno da morte, a não ser a morte no sentido figurado, né? O indivíduo pode morrer, mas não no sentido de desaparecer, no sentido de ficar realmente, vou dizer, incrustado, né? Nos próprios sentimentos, conseguindo se libertar daquilo, preso, fica preso, né? É uma prisão interna. Isso pode significar uma morte. Então, a doutrina espírita nos traz essa nova forma de encarar a morte, né? O papel dos espíritos diante da morte é muito importante. Nós somos, muitas vezes, solicitados para conversar com as pessoas, fazer uma prece, numa situação dessa. E a finalidade é mostrar para as pessoas que elas não se desesperem. É claro que, diante da morte, nós vamos chorar. Isso é natural. É como você tem uma pessoa com você, de repente ela vai embora, né? E uma pessoa que você gosta muito, que você ama. Nós vamos chorar, vamos ter saudade, isso é natural. Mas quando o sentimento é positivo, isso faz bem para a gente e faz bem para quem está partindo, né? Agora, quando é negativo, quando há desespero, há revolta, há aflição, né? Quer dizer, é uma carga muito pesada de emoções, isso faz mal, principalmente para nós mesmos, né? Então, o nosso papel é levar esclarecimento e levar conforto para quem quer, para quem pede. Nós não vamos falar para quem não está a fim de ouvir, né? Então, a atitude do espírito diante da morte é a dor natural da perda. Mas o conhecimento que a doutrina lhe confere e a convicção que a pessoa alcançou vai lhe dar, então, um arrefecimento, né? Vai se sentir amparado. É muito comum no meio espírita, e muitas pessoas comentam isso, a pessoa perdeu um ente querido, ela não tinha perdido ninguém na família, de repente perde um ente querido, e ela mesma fica admirada de como ela soube reagir, como ela está sentindo, por causa da crença, da expectativa, da confiança em Deus, nas leis da natureza, nas leis de Deus, né? Então, é claro que existem essas etapas, chamadas etapas do luto, né? Que até uma famosa psiquiatra suíça, né? Radicada nos Estados Unidos, estabeleceu fez um estudo, ela estudou a morte, tem vários livros sobre a morte. Ela se tornou espiritualista, ela era médium, inclusive, é uma psiquiatra, desencarnou com quase 90 anos de idade, há pouco tempo. E Elizabeth, o sobrenome dela, não estou lembrado agora. Essa psiquiatra, ela fez um estudo demorado, né, sobre a morte das pessoas e a reação das famílias, e ela estabeleceu algumas etapas pelas quais nós passamos.
diante da perda de um ente querido. A primeira etapa seria a negação, a segunda etapa a raiva, a terceira a negociação, a quarta a depressão e a quinta a aceitação. Quer dizer, é natural que algum tempo, alguns meses, nós ficamos bastante abalados com o problema até aceitá-lo, que é a última fase. Eu lembrei o nome dessa psiquiatra, é Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross. Se vocês puderem ler alguma obra dela, é muito interessante. Ela radicava nos Estados Unidos e fez um trabalho muito importante sobre a questão da morte. Inclusive, há um livro dela que chama Morte, Estágio Final da Evolução. Ela estudou, inclusive, para poder ajudar as pessoas que estavam em estado terminal, né, doença terminal, e a família, evidentemente, que participa desse drama, né? A atitude diante da família enlutada é a nossa de respeito, principalmente, né? Respeito. Não importa quem partiu, se a gente gostava da pessoa ou não. As leis da natureza estão acima das nossas diferenças, né? Evitar, por exemplo, que a gente transforme aquilo num drama, chorar, sentir, falar a respeito da pessoa, isso ajuda muito. Lembrar as coisas boas que ela deixou, né? E procurar ajudar aqueles que perdem entes queridos com o nosso acolhimento fraterno, com as nossas orientações, né? Com o encaminhamento necessário. Então, essa questão, como falamos, é muito importante. E nós precisamos saber enfrentá-la para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que estão ao nosso lado. André Luiz, que é um espírito que se comunicava com o Chico Xavier, ele foi médico na Terra, ele tem 13 livros que abordam a questão da vida depois da morte. São muito interessantes. É a série Nosso Lar. Nosso Lar é o primeiro e A Vida Continua é o último desses livros, que realmente marcaram um momento importantíssimo dentro do conhecimento espírita para a nossa reflexão. É claro que o André Luiz, ele fez ele relatou, ele foi quase que um jornalista que captou informações para passar para nós as ideias principais a respeito da sobrevivência da alma, né, da nossa vida na espiritualidade. Então há coisas importantes. Por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, ele conta o drama de um espírito do Júlio. Um menino Júlio que desencarnou com 9 anos, afogado no mar, né? Ele, na verdade, era um espírito que já tinha em encarnações anteriores, lá no tempo da Guerra do Paraguai, se suicidado, tentado suicídio várias vezes, e até que ele se suicidou. E ele trazia um problema referente a essa questão do suicídio, porque ele tinha tomado uma substância venenosa e ele nasceu com um problema na garganta que acabou desencarnando com ele, né? E tinha essa questão da atração em relação à água, né? E ele acabou desencarnando. Esse menino, naquela época, ele lutou na Guerra do Paraguai. Depois ele nasceu como um menino, nasceu para viver até a idade de 9 anos, né? E na segunda encarnação, depois daquela. E depois ele nasceu ainda, mais uma vez, para viver apenas 1 ano. Acontece que esse plano de vida que foi dado para o Júlio era suficiente para tirá-lo dos problemas que ele criou com a atitude suicida dele, né? Então, na última encarnação, ele viveu apenas 1 ano. E quando os pais estavam lá desesperados, aflitos, porque a criança estava entre a vida e a morte, a espiritualidade, o espírito protetor do Júlio, estava satisfeito com a situação, porque ele sabia que ia completar um ciclo importante na vida desse espírito e que na próxima encarnação ele não teria mais esse tipo de problema. Era uma vitória para ele. 1 ano de idade. Mas ele já tinha um passado, tinha uma história, né? E é claro que as pessoas, não sendo espíritas, elas não sabiam o que estava acontecendo, simplesmente lamentavam, choraram.
diante da morte do menino. Mas veio uma pessoa depois, esclareceu, e elas ficaram mais confortadas, né, diante do que havia acontecido. Isso é uma das descrições de André Luiz, que está no livro Entre a Terra e o Céu, mas existem muitas outras, né, que fala justamente da importância desse momento, desse desprendimento, dessa finalização de uma existência terrena e da entrada no mundo espiritual, para que depois o espírito se prepare e venha numa outra em condições melhores. Na verdade, como a Elizabeth Kubler-Ross diz, a morte é uma etapa da evolução, porque quando chega a morte você termina uma etapa. Depois você vai entrar numa outra vida, é outra etapa. Quer dizer, então, na verdade, são etapas, porque a vida são ciclos: nascer, renascer, desencarnar, vida espiritual, reencarnar, desencarnar, vida espiritual, reencarnar. Forma, então, um ciclo. E assim, nós podemos encarar a questão com um pouco mais de serenidade. Não vamos exigir de nós mais do que nós podemos dar, não é isso. Mas vamos procurar saber mais, sempre mais, não só com o Espiritismo, qualquer doutrina que queira nos esclarecer a respeito. Por quê? Porque isso naturalmente nos dá um conforto, uma segurança e uma certa tranquilidade diante da vida, já que nós não sabemos nem mesmo o que pode acontecer amanhã. Agradeço muito a sua atenção, todos aqueles que estiveram conosco, e em nome de Deus nós desejamos muita paz no seu coração, muita saúde para a sua família e uma vida que realmente corresponda àquilo de mais elevado e sublime que você deseja fazer. Que Deus os abençoe.